A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sou o Gustavo do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o cavalo de Troia muçulmano. Mas o que seria isso? E como base do assunto de hoje, eu quero ler um texto bíblico que está em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 2, que diz assim: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, pés como de urso, boca como de leão, e o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande poderio. Ou seja, queridos, o capítulo 13 de Apocalipse mostra exatamente duas bestas, uma besta que sai do mar, outra besta que sai da terra. Então há vários simbolismos escatológicos por trás destes animais que aparecem ali. Grande parte dos estudiosos da escatologia concorda na interpretação de que a besta que sai do mar é um símbolo do anticristo e a besta que sai da terra é um símbolo do falso profeta. Porém, o texto lido nos dá uma informação simbólica importante ligada a animais. Onde aparece ali leopardo, aparece urso, aparece leão e depois aparece uma besta. Então, para entender essa linguagem simbólica, nós temos que recorrer à linguagem dos símbolos que está presente na literatura apocalíptica. Em especial, para entender essa linguagem, nós devemos ir ao livro do profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, nós vemos ali muitos símbolos. Vemos um sonho que o rei Nabucodonosor teve de uma grande estátua de metais diferentes, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de cobre, pernas de ferro, os pés uma mistura de ferro e barro, representando a sucessão dos impérios mundiais. E esta mesma revelação foi dada a Daniel quando ele tem um sonho, e ele vê ali também 4 animais simbólicos que também representavam esses mesmos impérios. Ele viu um leão, sendo símbolo da Babilônia, ele viu um urso como símbolo do Império Medo-Persa, ele viu um leopardo como símbolo do Império Grego, e ele viu uma besta, símbolo do Império Romano. Essa mesma linguagem simbólica nós encontramos também na Bíblia e outros textos, como em Ezequiel capítulo 32, versículo 2, aparece ali um grande crocodilo como símbolo do Egito. E também no capítulo 8 de Daniel vemos ali um bode simbolizando a Grécia e um carneiro simbolizando a Pérsia. Então eu quero focar o versículo que eu li aqui, em Apocalipse 13, 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo. A primeira semelhança que aparece ali é exatamente ao leopardo. Eu quero dar um foco nesse vídeo hoje a este leopardo, alguns símbolos interessantes que estão ali. Mas antes é importante falar que o plano profético de Deus está focado nos acontecimentos no Oriente Médio. Tudo começou no Oriente Médio e tudo terminará. Ou seja, tanto o início quanto a consumação escatológica de todo o plano profético de Deus está ali concentrado no Oriente Médio. E meus irmãos, quando o anticristo se manifestar, ele vai reunir características de todos aqueles impérios que são representados ali na estátua de Nabucodonosor, nos animais que Daniel também viu ali no sonho. O espírito do anticristo já está reunindo as características do Império Babilônico, do Império Grego, do Império Persa, do Império Romano, para formar o governo mundial do anticristo. Então, meus queridos, reunindo alguns desses símbolos, nós conseguimos enxergar uma estratégia mundial de dominação sendo colocada em prática nos nossos dias. O que está acontecendo na França, a França totalmente dominada ali, um caos geral acontecendo naquele país, mas mostra exatamente o que está acontecendo ali, é uma estratégia mundial de dominação, que foi dado apenas um exemplo ali, mas é um plano para que isso aconteça em vários outros países. Vamos então a alguns textos bíblicos reunir alguns sinais. Daniel capítulo 8, do verso 8 ao 11, mostra exatamente ali um bode com 4 chifres que são quebrados, naquele embate ali com o carneiro, e daqueles 4 chifres nasce um chifre pequeno, representando o anticristo. Mas olha só, ele sai do bode. E o bode, na profecia ali, no capítulo 8 de Daniel, o bode e o carneiro. Então nós já falamos os símbolos aqui. O bode representa exatamente o Império Grego. Guarde essa informação é muito importante, olha só. Então o anticristo saindo exatamente ali dos 4 chifres que são quebrados do bode, ou seja, da Grécia, do Império Grego. Então vamos lá. Apocalipse 6 relata o início da grande tribulação
E esse início da grande tribulação é marcado ali pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então 4 cavalos com 4 cavaleiros. Outro ponto importante, Apocalipse capítulo 13, versículo 2, fala que a besta que sai do mar, ela se parece com o leopardo. Lá no simbolismo dos animais, o leopardo também é um símbolo do Império Grego. Então, mais uma vez, a primeira semelhança que aparece ali é a semelhança com a Grécia. Então, tanto em Daniel 8, quanto agora em Apocalipse 13, a primeira semelhança que vai aparecer é algo parecido com o Império Grego, ou seja, uma estratégia muito parecida com a estratégia militar grega, porque é uma estratégia de dominação. Ou seja, isso tudo aponta para uma estratégia militar de dominação que o anticristo vai usar no tempo do fim, e essa estratégia de dominação é muito parecida com a estratégia grega. E qual foi a estratégia militar grega mais famosa da história? Se não foi o cavalo de Troia. Então nós vemos nas profecias apocalípticas ali, Grécia, vemos cavalos. Então há uma ligação. Então fazemos uma analogia aqui com a estratégia grega mais famosa da história, que foi a estratégia militar do cavalo de Troia. O que aconteceu na época que a Grécia fez aquela estratégia chamada cavalo de Troia? O que aconteceu foi o seguinte: o rei de Esparta, chamado Menelau, se apaixona por uma bela mulher chamada Helena e se casa com essa mulher. Mas um belo dia, o filho do rei de Troia, chamado Paris, vai fazer uma visita para Menelau. E quando ele visita Menelau e vê Helena pela primeira vez, ele se apaixonou por Helena. E o que esse homem fez? Ele sequestrou Helena. Ele roubou ela, ele sequestrou e levou para ele. Ele leva Helena para dentro de Troia. Menelau então arma seu exército para ir resgatar Helena. Porém, quando chega lá, a cidade de Troia era muito bem armada, muito bem protegida, era uma cidade forte. Ele não consegue entrar, ele não consegue invadir. Então ele arma um acampamento ao redor daquela cidade, e aquele acampamento fica ali por aproximadamente 10 anos. Onde no final desses 10 anos começa o que eles chamam de duelo dos deuses, ou conflito dos deuses, entre Atena, a deusa grega, e Apolo, o deus troiano. Então, após esses 10 anos, o exército ali de Menelau, acampado ali naquela praia, ao redor de Troia, ele tem uma brilhante ideia, ele tem uma estratégia militar, que é fingir que havia perdido a batalha, é fingir que ele estava se rendendo. Então o que ele fez? Ele mandou que os soldados dele entrassem em navios e se escondessem em uma ilha próxima ali. Então ele retira os seus exércitos e manda um presente dos deuses. Então ele faz aquele grande cavalo de madeira e entrega para a cidade de Troia como um presente de Atena para o deus Apolo. Os melhores soldados são colocados então dentro daquele cavalo. Então, de forma muito planejada, eles fingem ter ido embora, deixando para trás um homem chamado Sinon. E esse Sinon, ele chega e pede abrigo em Troia. Então ele chega ali, conta a história falando que ele conseguiu fugir, né? Dizendo que ele havia conseguido fugir da tirania grega. Então agora ele chega em Troia e pede abrigo ali como um refugiado. Guarda essa palavra, ele pede abrigo como um refugiado. Sinon então conquista a amizade, a confiança das pessoas ali, e alguns até pensaram em colocar fogo no cavalo para oferecê-lo aos deuses, mas Sinon então os convence a trazer o cavalo para dentro da cidade. E assim eles fazem, eles trazem o cavalo para dentro da cidade e fazem uma festa, ficam a noite toda festejando, dançando, bebendo, e depois, quando todos estavam embriagados e pegam no sono, então os soldados, grandes soldados de renome, saem de dentro ali daquele cavalo, matam os soldados que guardavam as portas da cidade. Então eles abrem os portões de Troia, o exército espartano então entra e vence então a batalha. Então, você já conseguiu ver agora essa estratégia grega nos nossos dias? Veja só, a estratégia do cavalo de Troia está sendo usada de forma planejada para a tomada e para o domínio das nações. Hoje o Islã é a maior religião do mundo, e o que eles fazem é exatamente isso: promovem conflitos internos entre eles mesmos, para que assim apareçam as pessoas ali, os chamados refugiados, entre aspas, e esses refugiados saem e pedem abrigo nas outras nações. Então esses refugiados, então o símbolo de Sinon, né, lá na história lá atrás, representando os refugiados. Então esses refugiados são enviados para pedir abrigo nas nações, e quando chegam nas nações eles começam a crescer, a se multiplicar, a reproduzir,
Pegamos a Europa como exemplo. Ali na Europa as pessoas têm no máximo um filho. Então esses refugiados, quando chegam lá, eles têm 5, 6, 7. Então eles estão povoando a Europa. A Europa hoje está quase toda povoada. A França é quase 100% hoje povoada pelos islâmicos, por esses refugiados que chegaram ali e foram se multiplicando e foram tomando conta. Ao atingir um número expressivo, fazem alguns atentados, e aí vai aparecer aqueles líderes religiosos que vão falar, fazer o discurso: não, esses radicais não nos representam, porque a nossa religião é a religião da paz. E fica então aquela história, do policial bom e do policial ruim. Então aquele que faz, que coloca pressão, e vem o outro para falar que não, então para fazer a figura boa. Então fica esse teatro, esse jogo acontecendo, se repetindo o tempo inteiro. E por que os países vão recebendo esses sinons, esses refugiados? Porque os árabes têm duas coisas que todo governante gosta: petróleo e dinheiro. É o interesse que eles têm em se infiltrar em países democráticos, porque eles têm dinheiro e eles sabem que conseguem comprar as lideranças políticas. Então, corrompendo as lideranças políticas, basta corromper os governantes, que esses governantes vão ali criar e promover leis para facilitar a imigração. E à medida que crescem, se multiplicam também, vão galgando cargos na sociedade e vão chegando a lugares de destaque que vai os permitir, num determinado momento, tomar conta de tudo. Hoje a invasão islâmica já é um fenômeno mundial. Aí, só por curiosidade, as ruínas de Troia foram descobertas atualmente na Turquia, que é o centro de muitos sinais ali proféticos, apocalípticos e escatológicos. Charlotte, tá aparecendo no vídeo, Charlotte. Você tá aparecendo no vídeo, Charlotte. Vamos descer? Vamos? Desce. Desce? Isso. Então, o que está acontecendo na França é simplesmente a estratégia do cavalo de Troia. Ou seja, a estratégia grega mais famosa da história. Então, a besta, o sistema do anticristo, ele vai usar também este meio, esse método de domínio das nações. Enviando ali os chamados presentes de grego, Então, é o cavalo de Troia. Então, como se fosse um presente, mas na verdade é uma bomba, Não é nada bom. Fique então essa opinião, esse comentário. Então deixa aí também sua opinião, seu comentário a respeito disso, sua sugestão. Chegamos assim ao final desse vídeo. Peço agora o seu apoio, deixando aí o seu joinha, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho de notificação para que seja avisado todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.